As agências sanitárias dos Estados Unidos estão preocupadas. O vírus da influenza H5N1, que causa a doença popularmente conhecida como gripe aviária, tem se espalhado cada vez mais pelo país e hoje, pelo menos 5 estados já registraram animais doentes. E o pior, já há registro de um produtor rural infectado com a doença. Esse é o assunto da nossa conversa de hoje com o médico veterinário e colunista do canal AgroMais, o Marcos Rezende. Oi, Marcos, bom dia. Seja bem-vindo com a gente aqui mais uma vez no Agromanhã, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia aos amigos do agronegócio. De novo, vamos falar de gripe aviária nos bovinos, né, Felipe? Tá dando o que falar isso aí. Tá dando o que falar, por isso que a gente trouxe esse assunto de novo aqui, né, Marcos? E da semana passada para cá, houve alguma novidade? A doença avançou? Parece que, além das vacas, há registro da doença também já em algumas aves lá nos Estados Unidos, como a gente falou, em uma pessoa também. Enfim, quais são as novidades de uma semana para cá? Felipe, a doença evoluiu, né? Esse é o problema. A doença evoluiu. Ela está ali mais próximo, mais naquela região da costa oeste, mais a costa do Pacífico, e com estados que fazem divisa com o Canadá e outros que fazem divisa com o México. Aves migratórias já haviam sido confirmadas nos Estados Unidos. Algumas aves aquáticas nativas dos Estados Unidos já haviam sido confirmadas também com a doença. E agora mais 2 estados confirmados com a doença em rebanhos leiteiros. Até o momento, Felipe, foram somente animais de meia idade para a idade avançada. Animais jovens não tem nada confirmado ainda. Mas vai aumentando o número de animais, o número de rebanhos, o número de estados que têm a confirmação da doença já. Agora, em relação àquela pessoa que foi confirmada aí com a doença, o que se sabe até agora? É algo que a gente precisa se preocupar? Enfim, quais os sintomas que ela apresentou? Ela desenvolveu algum sintoma grave? Já se sabe esses aspectos da doença em humano? Sim, Felipe. Segundo os colegas americanos, né, era um trabalhador, tá, que trabalhava com rebanhos leiteiros, tinha um contato muito próximo com os animais, e ele manifestou sinais clínicos leves da doença, tá? Nada grave, então apresentou sinais clínicos leves e sendo tratado, monitorado para que se entenda a evolução clínica da doença nos seres humanos. Até o momento, nós precisamos estar sob alerta, mas nada de desespero, viu, Felipe? Porque o grande problema dessas novas doenças, quando acomete tanto animais como seres humanos, é a gente entender qual a evolução do quadro clínico da doença, para entender o quadro clínico e saber como debelar, como tratar isso. Então, tudo isso está sendo feito de uma maneira bastante cautelosa e bastante atenta pelas autoridades americanas e também por buiatras, que são os médicos, veterinários, especialistas em ruminantes, né? De todo mundo acompanhando com muito critério, com muita cautela, mas também com muita atenção e crivo técnico para que a gente possa descobrir, entender a evolução da doença e descobrir o melhor tratamento e futuramente uma prevenção para essa doença. Pois é, por falar em prevenção, hoje a gente fala muito em biosseguridade, em seguir protocolos rígidos dentro do rebanho, também nos plantéis, nos casos das aves, enfim. Existe algum imunizante eficaz para os animais, para o rebanho, por exemplo, uma vacina ou não ainda? Para essa doença específica, Felipe, ainda não, que a gente está falando da H5N1, né? Nem em seres humanos e nem em bovinos. Porém, tem alguma coisa interessante que é preciso... Essa tua pergunta é muito pertinente pelo seguinte: existe o que nós chamamos de imunidade cruzada, ou seja, eu vacino contra uma determinada doença, eu elevo o status imunológico, a atividade imunológica do organismo animal, e essa elevação da atividade de defesa, ela muitas vezes vai antecipar e vai proteger contra outras doenças, inclusive. Essa é o que a gente chama de imunidade cruzada. É interessante, o Butantan mesmo já fez estudos com a H7N9 para seres humanos, tá? Com resultado, e isso vem evoluindo, e existem outras vacinas também para seres humanos. Nos bovinos, a gente não tem uma vacina específica para esse tipo de gripe. Porém, existem outras vacinas para outras doenças respiratórias que nós, buiatras, estamos suspeitando que possam dar imunidade cruzada. Porém, Felipe, mesmo que não confira imunidade cruzada, em um momento em que nós vivemos como o de agora, a gente tem que ter todo o protocolo sanitário dos animais
na ponta dos cascos. Então, é preciso vacinar os animais contra todo tipo de doença ao qual eles estão sujeitos e, em particular, contra as doenças respiratórias, porque a gente está falando que a H5N1, essa doença que está acontecendo nas aves e que está acometendo agora também alguns rebanhos, são doenças respiratórias. Então, bora vacinar os animais contra doenças respiratórias conhecidas para que a gente